Pronto, estamos gravando aqui nesse episódio do Papo Cloud. Eu conto com a participação da Ludmila Pantremolez. Isso mesmo, né, Ludmila? Falei certinho? É isso mesmo. A gente fala até um pouquinho com calma para pronunciar certinho aqui os sobrenomes dos convidados, mas muito obrigado, viu, Ludmila, pela sua presença aqui no Papo Cloud e seja bem-vinda. Obrigada a você, Vinícius. É um prazer estar aqui. Legal. Olha só, Ludmila, a gente vai falar sobre uma coisa que vem revolucionando muito o mercado, principalmente devido à computação em nuvem, que é o surgimento das fintechs, né? Eu acredito, né, Vinícius, é uma opinião muito pessoal, que as fintechs, elas conseguiram de fato surgir e se potencializar devido à utilização da própria computação em nuvem, que agilizou o teste, a criação, a monetização, enfim, toda essa mecânica que funciona por trás das fintechs. Mas vocês possuem um modelo um pouquinho diferente que a gente acaba encontrando no mercado. Mas antes de a gente entrar nesse modelo, Ludmila, eu queria que você pudesse se apresentar um pouquinho para o pessoal te conhecer um pouco da sua trajetória, até chegar à Zip, por favor. Perfeito, Vinícius. Bom, eu sou engenheira de software, então me formei, na verdade, em engenharia da computação em 2013 lá no ITA. Olha E a vida aí! inteira, a Legal! vida, a vida inteira eu tenho trabalhado com tecnologia. Então, desde que eu formei, na verdade, antes de formar, né, eu fiz um primeiro estágio lá nos Estados Unidos, foi na NASA, no telescópio Hubble. Então, foi meu primeiro contato trabalhando, né, entregando sistemas. Foi super legal essa experiência, especialmente porque o Hubble é um dos institutos mais divertidos da NASA, né? Você imagina quantas fotos Sim, e tudo mais. E depois eu passei pela Microsoft, eu fiquei trabalhando lá em Seattle, né, onde eles têm onde é a sede da Microsoft, no produto SQL Server, então já trabalhando aí com database e tudo mais. E depois disso depois eu me formei e aí estava animada para continuar trabalhando com tecnologia, óbvio. E na época eu quis ir para São Francisco, que era onde estava rolando, estava super aquecida a cena de tech naquele ano, que era 2013, 2014. Não que não esteja ainda, né? Mas sim. já estava bem aquecido, um mercado de tecnologia que estava com muito mais dinheiro e talento do que até no Brasil na época, que estava um pouco mais incipiente. Então, eu acabei mudando para São Francisco, indo trabalhar com um colega meu que estava montando uma empresa, uma startup chamada Kerlulu na época. Foi a primeira funcionária. A gente foi acelerada pela 500 Startups, que é uma aceleradora super legal. Então, viver aquele sonho meio de Vale do Silício, estar numa Sim. incubadora com 30 empresas, super intenso, todo mundo construindo produto, palestra todo dia. Então, foi super legal para mim essa experiência de passar por um período de incubação. A gente recebeu investimento na época do Khosla Ventures, então foi super legal. E crescemos a empresa por uns 2 anos. Então, aí nesse ponto, a gente já estava num estágio um pouquinho, ainda com um time relativamente pequeno, e aí eu decidi sair e ir para trabalhar numa outra fintech lá no Vale, que foi o Square. Então, esse Ó, mundo que de legal. fintech, eu já estava bastante encantada. Já tinha trabalhado um pouquinho, né? Na Kerlulu a gente era como se fosse um Airbnb para creche. E eu já estava trabalhando na integração para trazer pagamentos digitais para a plataforma, porque muitos desses negócios ainda estavam no cheque ou no dinheiro. Então eu Sim. já tinha encostado ali naquele mundo de fintech, e quando eu conheci o Square e a proposta de fazer produtos digitais para pequenos empreendedores, que tem um acesso bem menor, porque a maioria dos produtos eram produtos mais enterprise, né? Ou do tipo, não feitos para o cara que é pequeno, o cara que tem uma padaria, um pequeno negócio. Então o Square foi fundado em 2009 com aquele produtinho que era um Squarezinho, que era um leitor de cartão de crédito, porque o processo de conseguir uma maquineta na época, da Visa da Mastercard, era burocrático, era muito caro. Então o Square Verdade. já entra com essa proposta de servir esse tipo de negócio. E fui para lá e fiquei 2 anos e meio. Tive uma experiência muito legal, porque os produtos lá são bem em larga escala, né? Mover dinheiro de verdade. Então, essa disciplina, né, que é construir software que está mexendo dinheiro. Então, é uma escola bem disciplinada de engenharia de software e aprendi muito. Nessa época no Square também trabalhei com produto, não só com engenharia de software. E
Tava super apaixonada, amo, assim, tive uma experiência muito legal, aprendi muito. E em 2019, conheci os meus sócios, os meus agora sócios, o Bruno e o André, conheci através de uma colega do ITA, e eles estavam montando a Zip, eles estavam terminando o MBA no MIT, e já estavam incubando a Zip, montando a Zip com a ideia de servir os pequenos empreendedores no Brasil. E, e aí mexeu bastante comigo, mexeu bastante com o coração a ideia de voltar para o Brasil. Olha que É, legal. e já estava um contexto bastante diferente, né? Vários fundos de venture capital já tinham entrado no Brasil. A gente já tem hoje bastante do talento que se forma nas faculdades querendo trabalhar em tecnologia, né? Isso já ficou uma coisa mais comum. Então eu falei, poxa, o Brasil está num momento legal, né? O Banco Central também com várias aberturas regulatórias para as fintechs. Puxa, é o momento de voltar, conhecer as pessoas certas, eles estão cobrindo o olho, eles são super capazes, talentosos, quero voltar e fazer acontecer. Então, aí voltei para o Brasil e agora estamos aqui, montando a Zip. Legal, olha só, essa trajetória de fato mostra vários momentos, tanto da economia até mesmo tecnológico, né? Você começou ali a falar de um cenário mais ou menos em 2014. De fato, a gente já tinha computação em nuvem, não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil também. Sim. E, propriamente dito, o mercado financeiro ele já foi se ajustando, né? Ele, poxa, o que danado é isso de fintech? Para que serve? Como funciona? Porque e os órgãos reguladores já estavam olhando, sim, e ajustando seus modelos de controle e regulação. E aí você, vendo essa oportunidade, voltou. Mas o que é a Zip? Explica aqui para a gente para que serve vocês. Qual o propósito de vocês? Perfeito. Bom, a Zip é uma empresa que a gente está criando uma rede de pagamento especialmente para pequenos empreendedores. Então, o que significa isso? A gente está criando, agora em cima da infraestrutura do Pix, uma maneira dos nossos clientes usarem o crédito que a gente concede a eles através do Pix. Então, posso voltar? Pode, fica à vontade. Pode, fique à vontade aqui. Eu vou voltar aos passos antes. Sim, tá bom. A Zip surgiu para atender o mercado dos pequenos empreendedores no Brasil. Então, a nossa ideia é usar a tecnologia para fazer produtos altamente customizados e que tenha a cara do pequeno empreendedor. Então, a primeira coisa que a gente detectou quando a gente foi conversando e conhecendo esse público é que as cadências mensais dos produtos tradicionais de crédito não se adequam tão bem ao dia a dia deles. Por quê? Porque eles estão movendo dinheiro todo dia. Todo dia ele recebe pagamento, todo dia ele faz compra. Então, quando você coloca uma fatura mensal, isso é muito descasado do fluxo de caixa dele. Isso aí gera, muitas vezes, atrasos, muitas vezes multas, muitas vezes a bola de neve. Então, quando a gente olhou para esse mercado, a gente falou, a gente tem que flexibilizar a maneira como as pessoas estão pagando as suas faturas. Então, lá atrás, a gente começou com um produto que era de crédito, de empréstimo semanal, e aí a gente foi, pivotou um pouquinho e foi tentando outras ofertas. Mais recentemente, né, o ano passado, a gente lançou a operação de cartão de crédito com fatura semanal, então a gente foi o primeiro cartão de crédito com fatura semanal, e aí os clientes não se enrolam, né, aquela conta curtinha, você sabe exatamente o máximo que sua fatura vai vir, sua fatura vai vir dali a 7 dias, não vai deixar acumular, né, porque quando você, imagina, você tem uma lojinha de acarajé. E aí, imagina você tá ali todo dia comprando e vendendo insumo, de repente, chega no fim do mês, tem uma conta R$4.000. Você fala, mas de onde eu vou tirar todo esse dinheiro? Né? Com a nossa fatura semanal, os clientes conseguem controlar isso e ter uma previsibilidade maior, conseguir se organizar e ter um controle maior das suas finanças. Então, aí esse foi a nossa oferta atual. Mas, mais recentemente, a gente adicionou também a capacidade dos clientes usarem o limite deles com a Zip através do Pix. Então, a nossa fatura sempre foi paga via Pix. A gente não tem boleto. E por que a gente tem a fatura via Pix? Para o limite poder voltar na hora. Então, o cliente pagou, depois de 3 segundos, a conta dele, o limite está restabelecido. Isso faz muita diferença. Porque imagina você faz um depósito e dali a 2 dias o dinheiro aparece, naquele vácuo de 2 dias, o dinheiro não está em nenhum lugar, não está nem com você e nem no seu cartão.
Então, para a gente conseguir dar agilidade e praticidade, o Pix no recebimento, né, no pagamento da fatura, já foi uma feature que a gente já nasceu assim. E aí, depois, né, conversando com os clientes, a gente viu que muitas vezes o cartão não é o meio ideal para fazer uma compra de uma mercadoria, do que ele precisa para rodar o negócio dele. Porque muitas vezes ele é cobrado uma taxa para usar o cartão. Sim, então ele vai lá comprar 10 quilos de farinha. No cartão vai ser 3, 5, 10% a mais. Então a gente viu que se a gente disponibilizasse aquele dinheiro, aquele crédito, em um Pix, a gente já está dando poder de barganha para os nossos clientes. Então hoje a gente tem uma grande parte da nossa base já rodando nesse modelo do Pix no crédito e tem sido uma funcionalidade amada. Então a gente está bastante caminhando, trazendo nossa oferta cada vez mais para essa direção e ter isso disponível para todo mundo em breve. Olha só, o que você comentou aí, Ludmila, me fez recordar de um cenário que é bastante importante para a nossa economia. Talvez quem esteja acompanhando a gente, seja ouvindo ou vendo aqui no nosso canal do YouTube, acha que tomar crédito é você vai lá, preenche um cadastro e tá tudo certo. Mas para o autônomo e para o micro, né, ou para aquele cara que tem a fabriqueta, né, que é uma fábrica muito pequenininha, seja de uma marcenaria, seja de um autônomo, um pintor, a situação do acarajé, a banca do acarajé que você comentou, a realidade socioeconômica deles é totalmente diferente, porque provavelmente é uma pessoa que não tem não necessariamente uma conta no banco, né, não tem um cadastro formalizado, por mais que o MEI seja um instrumento tão importante que a gente viu surgir aqui no Brasil, ajudou bastante, mas ainda não cobre na sua totalidade. Você comentando, eu vejo muito que vocês acabam conseguindo trazer mais gente para dentro de uma estrutura de pagamento, recebimento e ter um controle de fluxo de caixa. Faz sentido essa análise? Que aí realmente vocês acabam abraçando mais pessoas? Com certeza. E o ponto que você falou para esse pequeno empreendedor, as finanças da vida pessoal se confundem muito com a do negócio. Então, fica tudo bastante misturado, às vezes, dentro da conta bancária pessoa física. E quando você vai fazer, né, uma instituição tradicional está fazendo uma análise de crédito, muitas vezes ele não tem uma visão PJ, muitas vezes ainda está na pessoa física dele, né? E o que a gente tem feito é fazer o nosso score, o que a gente já lançou, né? A gente tem uma ideia de um score proprietário baseado em dados de Open Banking. Porque para esses clientes, a gente vê que às vezes o que está lá nos birôs de crédito não representa tão bem o dia a dia dele, que é um dia a dia que tem muito dinheiro rodando. Né? Tem bastante entrada, tem bastante saída, tem compras grandes, mas quando a gente olha sobre um ponto de vista pessoa física apenas, você não vê a figura completa. Então, o Open Banking tem ajudado a gente a completar essa figura e dar uma noção maior de o quanto dinheiro esse autônomo está rodando todo mês. Esse fluxo de caixa está positivo ou negativo? Então, enriqueceu muito a nossa capacidade de encontrar novos autônomos que antes estavam invisíveis, quando a gente olhava de um ponto de vista mais tradicional. E essa questão do uso do Pix também agiliza, porque é exatamente o que você falou. Às vezes, o autônomo que, por exemplo, trabalha realizando uma festa ou atendendo um buffet, vou dar esse exemplo aqui, e normalmente o contrato que ele realiza ali é quando terminar o buffet, ele recebe o restante do pagamento. Aquela grana que ele recebe lá no final, naquele dia, no dia seguinte, ou às vezes até no mesmo dia, ele já está indo lá no fornecedor dele comprando mais insumos para estar preparado. Então, essa agilidade também você vê que é uma característica forte que atrai pessoas para a Zip. Você vê isso também? Vejo sim. Inclusive, se você pensar nesse caso do autônomo do buffet, ele precisou de um capital de giro para comprar aqueles itens antes de receber. Sim. É aí que a gente está encaixado. Porque, para a maioria dos autônomos, ele precisa comprar o insumo antes de receber o dinheiro. E mesmo que seja um autônomo que seja prestador de serviço, a gasolina ele tem que pagar antes, o almoço ele tem que pagar antes, e aí ele vai receber. E às vezes o cliente dele pede prazo também, né? Então, assim, Sim. vai ficando cada vez mais complexo. Mas o autônomo, ele precisa desse capital de giro, que inclusive é o nome do nosso produto, do crédito no Pix. Ele precisa desse capital de giro, ele precisa conseguir comprar antes
para poder vender aquela mercadoria, fazer aquele serviço e aí receber do cliente. E nesse intervalo ele precisa estar confortável que ele vai ter aquela grana para gerar o negócio dele. Ele vai ter o dinheiro da gasolina. Ele vai ter a farinha para comprar o acarajé, para fazer o acarajé. E nesse caso você acaba trazendo uma opção totalmente diferente, porque às vezes ele está acostumado, aqueles que já usam um cartão de crédito na operação, aquele ciclo maior de 30 dias e às vezes até divide em longos prazos, né? Você divide em 10 vezes, 12 vezes, enfim, cada um tem um processo e aquilo ali vai se acumulando. Então essa é uma grande dica aqui, eu acho que quem está ouvindo aqui presta atenção, já é uma dica de ouro, você ter um acompanhamento semanal que o dinheiro entra, você quita a dívida e já fica zerado, mas zerado no positivo, né? Não no negativo. Você já fica pronto para um próximo negócio, para um próximo trabalho. É isso também, né? Exatamente isso. Ficar sempre em dia ali e com controle, né? Não ficar pagando uma parcela de uma coisa que você já nem lembra que você comprou para o seu negócio, que você já vendeu aquela mercadoria. Muito fácil perder o controle, assim, né? Quando você vai parcelando, estendendo dívida. Então a gente tenta trazer mais de volta para o dia a dia mesmo, reencaixar esse fluxo, que é um fluxo mais curtinho mesmo. Agora, traz uma dica aqui pra gente também. Quem está acompanhando, quer acessar, quer conhecer a Zip, quer ter o cartão, como é que chega até vocês? É um aplicativo? É uma agência? Como é que o pessoal te encontra? Perfeito. Não, a gente está no zip.com.br, é 100% digital. Então, a gente tem hoje uma lista de espera, você aplica, entra na lista, e aí, assim que seu convite for liberado, baixa o aplicativo, todo o onboarding digital, e aí sendo aprovado, a gente já envia o cartão, a gente já disponibiliza o uso do capital de giro. Agora uma coisa, com a sua bagagem, Ludmila, que você tem na área de tecnologia, como é que você tem visto esse surgimento de novas tecnologias, como inteligência artificial, o próprio 5G que está aí, nossa, a licitação aqui no Brasil já aconteceu, o pessoal está em processo de onboard das infraestruturas, pelo menos no período que a gente está gravando esse episódio, né? Uhum. Esse conjunto de novas tecnologias, vocês já estão olhando elas para agregar algum valor para o negócio de vocês? Como é que tem sido isso? Com certeza, assim, quando a gente pensa no Pix, a gente depende da infraestrutura. E a gente sabe que para alguns clientes, eles estão em áreas que ainda não chegou, não tem um acesso à internet rápida ainda. Então, de certa forma, a gente depende disso, dessas agendas continuarem expandindo e trazendo a internet para todos os cantos do Brasil, internet rápida. Já a inteligência artificial é algo que a gente já usa, né, 100%, porque os nossos modelos de crédito proprietários, a gente faz usando técnicas de machine learning. Então, a gente já precisa disso para conseguir montar a nossa inteligência, que é a nossa propriedade intelectual, a nossa diferenciação, que é conseguir dar esse crédito para esse cliente específico, usando os dados de Open Banking dele, e também alguns outros dados que a gente usa do Banco Central. Então, isso já é uma coisa que está aí integrada 100% no nosso dia a dia. Olha aí, mas então já nasce 100% modernizada, viu? 100% modernizada. Agora... Legal. Agora, eu queria até trazer uma outra coisa que você apresentou lá no início do bate-papo, que você fundou a Zip e não fundou sozinha. Fala um pouquinho quem são os sócios e quem mais compõe a Zip. Bom, meus dois sócios, Bruno e André, que a gente se conheceu lá em 2019, então hoje a gente dividiu as nossas atribuições aqui. Peraí, o que você quer que eu fale sobre eles? O que você acha que seria interessante falar aqui? Falar justamente que você estava nessa linha de raciocínio, falar da trajetória, como é que vocês se conheceram, o que cada um tem habilidade, porque se é uma divisão de tarefas e trabalho, você tem mais expertise nessa frente, você atua você cuida desse tema, e cada um cuida mais. Como é que é dividido hoje? E se tem mais pessoas atuando na Zip também, né? Perfeito, então tá bom. Bom, nós somos 3 sócios fundadores aqui na Zip. Eu cuido da área de tecnologia, então isso é engenharia de software, a parte de dados, a parte de produtos também. E toda essa parte de machine learning, de algoritmos de risco, de crédito, fica também nas equipes que estão comigo. Os meus 2 sócios, Bruno e André, são financistas excepcionais. E eles se conheceram lá, é excelente, porque a gente precisa de bastante criatividade na criação dos produtos financeiros, eles têm um papel muito, muito central nisso. Eles se conheceram lá no MIT,
fizeram todo o MBA juntos. Os dois estavam sonhando em criar uma fintech aqui no Brasil e uma fintech para atender os pequenos empreendedores já. Então, a gente viu esse movimento na economia que hoje é cada vez mais fácil você poder abrir o seu próprio negócio e conseguir fazer renda sem ter que ter um emprego tradicional. Então, a gente viu na pandemia isso expandiu ainda mais, né? Essa vontade dos clientes ou a percepção de que é possível você ter, às vezes, uma renda até maior tendo a sua banca de acarajé do que, às vezes, estando no emprego CLT. Então, o brasileiro é muito empreendedor, então a gente queria criar soluções financeiras para eles. Então, os dois se conheceram lá na MIT em 2019, já estavam testando algumas coisas com a Zip, já estavam experimentando, já estavam fazendo a Zip, entendendo quem seriam nossos clientes. E aí, quando eles estavam para se formar no MIT, uma amiga em comum nossa falou deles para mim, falou de mim para eles, e falou, vocês têm que se conhecer, porque a Lud tem essa bagagem mais em tecnologia e em fintech, vocês têm essa bagagem maior no sistema financeiro, entender como criar produtos financeiros. Então, se conheçam. E quando a gente se conheceu, foi assim, um clique instantâneo. Então, a gente estava... Nossa, que legal. Foi muito... Isso porque, assim, eu estava vivendo em São Francisco na época, eu estava no Square super estabelecido, eu estava num momento que eu não estava necessariamente procurando, próximo a fazer uma transição. Foi muito ter conhecido os dois que me fez falar, não, a hora é agora, é hora de voltar para o Brasil, conhecer as pessoas certas, são talentosos, dedicados, vamos criar a Zip agora. E aí a gente acabou passando pelo programa de aceleração da Y Combinator, que é um programa super concorrido, a gente foi a 5ª empresa no Brasil a ser aceita nesse programa, então foi super legal, a gente teve, esse programa acontece lá nos Estados Unidos, então na época a gente até mudou, levou o time, ficou 3 meses morando na Califórnia, sendo acelerada pela Y Combinator. Para quem não conhece, na Y Combinator passaram empresas icônicas no mundo, como Dropbox, Airbnb, Stripe. Então, assim, é um programa de aceleração super legal, que deu para a gente bastante insumos para navegar esse mundo de como começar um business de tecnologia. E nos conectou com muitos outros empreendedores, com muitos outros investidores. Então, foi um programa bastante importante para dar para a gente esse fôlego, essa confiança e essa rede para vir aqui para o Brasil e crescer a Zip. Então, hoje a Zip, nós estamos com mais ou menos umas 35 pessoas, temos time de produto, de engenharia, de dados, que são os times que estão comigo. O meu sócio Bruno cuida de toda a parte operacional e também do financeiro da empresa, e o André, nosso CEO, tem um papel mais externo, interface com investidores, etc. Olha só, agora mostra que realmente vocês já estão bem estruturados, né? Saiu daquele conceito da semente, já está gerando muitos dos frutos. Agora, Lud, uma coisa que eu queria que você pudesse comentar aqui da sua trajetória e inspirar outras ouvintes, né? E pessoas que estejam assistindo também aqui o episódio. Engraçado que dentro do Papo Cloud, até fazer um depoimento aqui, normalmente quando eu trago uma mulher que é da área de tecnologia, sempre tem os maiores audiências, vê que curioso, né? Porque sempre tem aquela curiosidade de conhecer um pouco da sua trajetória, sua carreira, determinação, porque essencialmente a gente percebe que o mundo tecnológico, ele é voltado muito, ele tem mais presença masculina, não é que ele seja voltado muito, mas ele tem muito mais presença masculina do que a feminina. Mas diz aí uma mensagem para a gente se inspirar aqui e trazer mais mulheres para esse mundo tão fantástico que é a tecnologia. E eu vejo muito legal quando mais mulheres estão atuando e é sempre um olhar muito diferenciado. Dá uma motivação aqui para a gente. Olha, eu queria dizer, a primeira coisa é que o que eu senti, o primeiro lugar que eu senti falta de mulheres em tecnologia foi na faculdade. Então, acho que já vem lá de trás. Então, no ITA, nossa turma da engenharia da computação tinha 13 pessoas e eram 2 mulheres. Então, nossa. E isso é uma curiosidade. Quando a ciência da computação começou, tinha muito mais mulheres do que homens. Era visto como uma profissão muito mais feminina do que masculina. E Sim. Por algum motivo, nas últimas décadas, foi mudando e hoje as escolas que tem esses cursos de tecnologia têm muito mais alunos do que alunas. Então, esse é um primeiro ponto, né? Entender por que a gente está com por que ocorreu essa inversão, esse desbalanço nas nossas escolas de engenharia hoje, engenharia da computação e ciência da computação, está
tão desbalanceada. Então, esse primeiro ponto. Eu sempre que converso com meninas que eu sempre encorajo, as carreiras em exatas são maravilhosas, tem muito espaço, e eu sou muito feliz seguindo uma carreira em tecnologia. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Eu não sei, talvez haja um pouco de intimidação, e vários fatores, né, que fazem Sim. que exista medo em adentrar essas carreiras. E não, trabalhar em tecnologia hoje é maravilhoso, e acho que são as empresas, é uma indústria onde as conversas de diversidade em geral estão bem avançadas. É muito difícil uma empresa de tecnologia que não esteja falando de diversidade dentro no dia a dia, né? Essas agendas já estão muito claras. Isso, para mim, é uma das coisas mais importantes. Eu vou dar um exemplo. Vai ser muito difícil hoje em dia, né, você mulher, chegar numa empresa que já vai estar com um time de tecnologia que é meio a meio. Isso é muito raro, isso é exceção. Mas o que eu acho mais importante é a qualidade do diálogo interno. Quanta energia uma empresa está colocando nas agendas de diversidade. Acho que isso é mais importante, porque aí você sabe que nem que a gente não esteja num ponto perfeito agora, é uma questão de tempo, de investimento, de formar os profissionais, e a gente vai chegar lá. Mas o importante é a qualidade do diálogo que a empresa está conduzindo. Então, acho que é isso. Mas eu tive bastante, em todos esses anos de carreira, sempre me senti muito bem-vinda, acolhida, bem aceita, em lugares que tinham agendas boas, agendas bastante transparentes, e sempre estive bastante confortável. Então, sempre escolhi, na verdade, lugares que já tinham essa característica, e hoje na Zip fazer isso ainda mais. Então, acho que é uma indústria especificamente que está até mais avançada do que as outras nesse diálogo. Olha, então tá o recado aqui. Você, mulher, participe também desse movimento, dessa jornada tecnológica. Faz toda a diferença. Tem espaço para todo mundo. A tecnologia é muito legal porque é isso, né? Cabe todo mundo, não importa o que seja, venha fazer sua diferença. Se você tiver uma ideia, estamos aqui para compartilhar, né? Esse é o grande objetivo. Que massa. Agora, Lud, uma última pergunta que eu sempre faço aqui aos meus convidados e convidadas. Ninguém aqui escapa dessa pergunta, mas é uma pergunta super simples, que eu tenho certeza que tu vai matar de letra aqui e vai trazer uma visão diferente também. Para a Ludmila, o que é a computação em nuvem? Para mim, computação em nuvem é você poder alugar máquinas para rodar os seus processos. Então, isso é uma coisa que, acho que, fazendo um gancho com o que você falou lá no comecinho, uma das coisas que me animou muito para voltar para o Brasil foi perceber que as ferramentas que estavam disponíveis para lançar uma empresa de tech, para construir uma infra de tech, no Brasil são idênticas às que tem nos Estados Unidos. Então, a AWS, a Oracle, o Google, todas as empresas que oferecem cloud estão aqui, assim como elas estão lá. Então, assim, essa barreira de entrada física, né, que é do tipo, eu vou ter os recursos computacionais, eu consigo lançar um aplicativo rápido, eu consigo ter uma infraestrutura estável, escalável, sem precisar eu mesmo, né, tipo, gerenciar isso, comprar máquina. Então, isso é totalmente possível no Brasil. Então, foi até uma coisa que, falei, poxa, não tem nenhum motivo pelo qual o Brasil não poderia estar construindo produtos tão escaláveis e tão gigantes quanto em qualquer outro lugar do mundo. Então, isso é verdade, a gente já vê, o Brasil tem várias empresas que estão aí brilhando, que são referências mundiais em tecnologia. Então, para mim, cloud computing é essa possibilidade de nós, empreendedores de tecnologia, não termos que colocar nossa própria infra, nossos próprios servidores, nossas próprias databases para rodar nossos processos. Então, dá um exemplo, a gente começou a rodar, a gente roda tudo na nuvem, óbvio, mas, por exemplo, mais recentemente, tem muitos softwares que já permitem você fazer machine learning usando produtos prontos já, que as clouds já oferecem. Então, uma baita mão na roda, porque são algoritmos muito pesados, né, que precisam de muita memória para rodar, e que seria inviável rodar numa máquina local, e agora a gente já tem aí servidores poderosíssimos que a gente pode alugar, né, até por minuto, a gente está na AWS, vários você aluga
por minuto que você usa e poder rodar processos super pesados e achar correlação entre os dados que numa máquina local seria impensável. Aqui. Então, olha só, essa visão que tu trouxe, Ludmila, faz realmente mostrar que a computação em nuvem muito bem planejada e utilizada, ela gera benefícios enormes, né? Porque ela é prática. A minha visão de computação em nuvem é como se fosse um grande quadro em branco. E eu vou ali e começo a desenhar para onde eu quiser, e eu vou buscando os recursos, e as coisas vão criando, vão surgindo. Tanto é que a gente vê uma diversidade enorme de empresas usando a mesma super, entre aspas, né? A computação em nuvem como o seu pano tecnológico, né? O seu fundo tecnológico aqui para poder criar essa diversidade imensa de empresas e ideias que vem transformando o mundo. Parabéns, parabéns pela sua jornada e pela sua trajetória, Ludmila. Eu queria agradecer muito aqui a tua participação no Papo Cloud e até a próxima oportunidade. Muito obrigada a você, Vinícius. Foi uma delícia o papo e a gente se vê em breve. Legal, deixa eu só fazer um último recadinho aqui. Para você que está ouvindo ou vendo o nosso episódio do Papo Cloud, esse assunto da Ludmila não termina por aqui. Você sabe muito bem que a gente continua discutindo lá no grupo do Papo Cloud Makers, bit.ly/Papo Cloud Telegram. Lá a gente discute todos esses temas, inclusive esse que a gente acabou de falar com a nossa convidada. Teve algum insight? Compartilha lá com a gente também e eu te vejo no próximo episódio. E aí, tá na nuvem?